Hoje nós vamos responder uma pergunta que a gente viu nas redes sociais. O que esperar, né, o que o escritor deve esperar ao ser publicado por uma editora tradicional? E eu acho que essa pergunta ela pode ser dividida em 4 partes. Depois nós vamos ter mais uns elementos que a gente vai explicar a respeito disso. Mas de qualquer maneira, basicamente, as 4 partes são: o primeiro ponto, não pagar pela publicação. Isso é óbvio, né? Por isso até a gente está colocando ele como primeiro. Ao ser publicado por uma editora tradicional, o escritor espera o quê? Não tem que pagar pelo seu livro, né? A editora vai pagar. Ponto 1. Ponto 2. O livro vai ser distribuído pelo menos nas grandes livrarias e vai estar em todos os grandes sites. Em site até o escritor consegue colocar de repente um EPUB, um e-book na Amazon, né? Mas independente se pequena, média ou grande, a livraria ela tem, uma dada hora ela vai precisar de uma distribuidora, né? Porque ela não consegue lidar com todas as livrarias. E as distribuidoras, a distribuidora vai colocar o livro, né, nacional, às vezes até internacional, mas é raro, né, mas de qualquer maneira em muito mais livrarias do que o autor poderia fazer sozinho. Evidentemente que a editora pequena vai ter um alcance menor, né, a editora grande vai ter um alcance maior, vai poder colocar mais livros em cada livraria, né? A presença do autor vai estar maior, se bem que isso é relativo, né? A gente vai terminar explicando isso até em outros aspectos. Porque o que acontece? A maioria dos escritores independentes não tem nota fiscal, então eles não conseguem colocar o livro na distribuidora que vai poder colocar o livro em qualquer lugar. Então o máximo que ele pode ter, de repente, ter amizade com o vendedor ou o dono de uma livraria de bairro que ele conheça ali, no bairro dele ele vai ter o livro dele ali só, né? Então a distribuição é o segundo ponto. O terceiro ponto é a presença, o lançamento, né? E a presença em eventos. De novo nós temos a questão da livraria, aí nem tanto tem importância dela ser pequena ou grande, da editora ser pequena ou grande, na questão do lançamento, né? Porque ela simplesmente, qualquer editora pode pedir um lançamento em qualquer grande rede de livraria, eles vão negociar e vão colocar, né? E então tudo bem, isso não é um problema. Mas em eventos aí sim, porque editoras muito pequenas não vão ter a presença na Bienal, ou vão, né, na época que eu tinha a Tarja, a gente sempre fazia parcerias para ter os nossos livros em estandes de outras editoras médias, né, que nós conhecíamos, e tudo bem, os nossos livros estavam lá, e a gente até mandava gente, né. Em outros eventos, como Feira da USP, Feira da Unesp, Feira ali do estádio do Pacaembu, né, e eventos temáticos, né? De repente você entrar até editoras menorzinhas tem essa facilidade, né? E Bienal, evidentemente. Se você pensar, você pode até chegar e falar, mas a Bienal atualmente tem o espaço do autor independente. E muitas dessas feirinhas pequenas também tem. O problema na Bienal é que, primeiro, o espaço é pago e muitas vezes o autor não tem esse valor para investir e alguém precisa estar lá, né? Uma editora normalmente tem muita gente, ela pode contratar gente. Eu tive vários amigos que eram contratados para estar na Bienal ali vendendo, eles queriam estar na Bienal, então eles aproveitavam e eram pagos para isso. O autor independente não tem, ele às vezes não tem a disponibilidade de estar ali durante todo o período da Bienal, né, nem pagar. Então é um problema
mesmo você estar no espaço do autor independente. O próximo ponto, quarto ponto na verdade, né? Então nós tivemos não pagar pela publicação, a distribuição, o lançamento e os eventos, né? É o marketing e a divulgação. Né? E de novo nós temos a questão editora pequena versus a editora média ou grande. Né? Por quê? Porque você fala assim, evidentemente a editora maior, como eu falei na questão dos lançamentos, ela vai ter mais presença na Bienal. Sim, mas ela tem mais livros que vão estar ali competindo com o seu. Né? Então é um problema. Uma editora menor, ele vai ter menos livros. Então a mesma coisa, por exemplo, no lançamento. Por exemplo, quando eu tive a Tarja, a gente demorou uns 3 ou 4 anos para fazer 12 lançamentos por ano. Né? Então eram 12 lançamentos lá e ninguém lança em dezembro, ninguém lança em janeiro, metade de fevereiro e metade de novembro também não. Né? Então 10 meses por ano, 12 lançamentos, tinha mês com 2 lançamentos. Enquanto uma editora grande, ela lança às vezes 50, 100, 150 livros por ano. Né? O cuidado que eles vão ter com esses lançamentos vai ser muito menor, porque eles têm que se importar, inclusive tem que se importar com os livros internacionais, que estão pagando royalty, pagando um monte de coisa, e para ter o retorno disso, eles vão precisar cuidar mais desses do que de repente de um livro que está começando. Né? A questão da divulgação, inclusive, ela leva um ponto que eu costumo falar assim, que eu cheguei a analisar, eu conversei com o pessoal de mais de uma editora a respeito, que nas redes sociais eles tinham tipo 10 mil seguidores, 10, 15 mil seguidores, né? As postagens deles não excediam 10% disso, né? 10, 100, 150 visualizações, então segue aquela regra de marketing que eu vivo comentando, que é a regra dos 10%, ou no caso depois da internet, do 1%, né? Então, porque foram 10 mil, você tem 10 mil seguidores, você tem 100 visualizações, você tem 10 curtidas. Mas, de qualquer maneira, se for analisar, isso ainda é melhor do que quando você é escritor independente. Por quê? Porque você, leitor, segue a editora porque você quer saber as novidades. E muitas vezes você ali está no mesmo grupo do que um escritor, mas você não está esperando a novidade dele, você não está procurando o livro dele. Então, a visualização que a rede social, que a editora tem, mesmo que ela tendo só 100, ela ainda é maior e melhor do que a do escritor independente, né, infelizmente. E como eu falo assim, mesmo quando você sobre essa questão, nem tudo são rosas, né? Porque aquela coisa assim, você pensa, eu vou fazer um lançamento. E o lançamento, ele teoricamente é quando o livro mais vende, né? E a livraria pega 50%, então às vezes você fala assim, eu quero lançar na cultura. Vai ter muita gente na cultura? Vai, mas quanta gente vai estar esperando pelo seu livro? Eu lembro quando eu lancei meu primeiro livro, a gente lançou a coleção Necrópole com uns amigos, nossa, o lançamento foi na Saraiva e tinha muita gente, devia ter umas 200 ou 300 pessoas, realmente a gente conseguiu encher a livraria, mas foi um caso à parte. Muitas vezes eu já vi lançamentos e que eu estava ali, né, para dar suporte pro autor, e de repente ele começou a conversar e eu vi que ele não estava conversando, ele estava apresentando o livro dele para mim e para um outro amigo, que a gente está ali só a gente, né? E a Bienal é a mesma coisa, você fala para os seus amigos, eu lancei meu livro na Bienal, nossa, que importância! Cara, você está lançando lá, né? Quer dizer, você está lançando num dia que nem todos os seus amigos podem ir, quer dizer que talvez tenha 10 mil pessoas na Bienal, mas quantas pessoas estão prestando atenção no seu livro? Né? Então, é uma coisa meio complicada, né? Por quê? Porque tanto na livraria como na Bienal, nem todo mundo sabe. Você pode ir na melhor livraria, a maior livraria da cidade, né? Então, eu vou fazer
no Livro da Vila, ou na Cultura, ou na Saraiva. Eu sei que Cultura e Saraiva não estão mais aí, né? Ou na Livro da Vila, mas o problema é que você não necessariamente vai ter gente. Eu mesmo fui um lançamento, eu até de um conhecido meu, né? Eu falei, poxa, pena que ele não falou comigo, porque ele fez ali na Livro da Vila e no meio da Vila Madalena é complicado para você chegar. Se você tivesse feito de repente na Martins Fontes, que é ali do lado de uma estação de metrô, talvez tivesse mais pessoas, né? Porque no meio da semana, no comecinho de noite, dizer, no meio da Vila Mariana, longe de metrô, é problemático. Então não necessariamente você consegue tanta coisa, né? Agora, independente de tudo isso, quer dizer, você fez o contrato, você assinou o seu contrato, conseguiu, poxa, que legal, o que fazer? Porque também tem isso, né? O objetivo do autor não é ser publicado, ele é ser lido, né? Então, é o quê? É ajudar a editora, mas ajudar de uma maneira de se tornar parceiro, não chegar na editora e falar, eu quero meu livro na tal livraria, ou eu quero fazer isso. Não, né? Não força a barra para com o seu editor. Porque se o seu editor, você até pode forçar a barra no seu editor se ele for pequeno, se ele for grande, você não pode. Mas de qualquer maneira, qual o conceito de parceria? Você pode chegar na sua editora, independente dela ser grande ou pequena, falar, vocês poderiam conversar na livraria ou na rede e tal, eu podia dar uma palestra ou bater um papo com os vendedores para apresentar o meu livro, né? Olha, eu me disponho, caso vocês queiram marcar, né? Por quê? Porque a presença do autor é muito importante para a livraria, não do editor. Eles não querem que eu, editor, vá falar do meu livro que eu estou editando. Não, eles querem que o autor fale do livro que ele escreveu. E se você conseguir vender a sua ideia pro vendedor da livraria, entendeu? Ele é um cara que vai estar vendendo você. Ele é um cara que fala assim, olha, você gosta do gênero? Pô, eu conheço o livro desse cara aqui, ó, é bom, né? De repente ele mesmo compra e lê. Se ele gostar, ele vai ser um cara que vai te vender, entendeu? Ou em eventos, você chegar e falar assim, olha, vai ter Bienal, poxa, que dia você quer que eu apareça? Que hora você quer que eu apareça? Né? Posso te ajudar em alguma coisa? Por quê? Porque às vezes a presença do escritor ali, ou na Bienal, ou na feira, ou no evento, né? Ou, como eu falei, da feira da USP, feira da Unesp, de repente um dia ou dois, está ali muita gente comprando. A presença do autor é o que muda a ideia do leitor. Fala, o cara está passando na frente do seu standzinho, né? Especialmente nesses eventos menores. Aí ele olha e fala assim, ó, o autor desse livro está aqui. Então você quer conversar com ele, de repente você consegue uma compra. Mas é aquela coisa, tem que ser um conceito de parceria, né? Tem que ser uma coisa que você se propõe a ajudar a editora e não exige que a editora faça para você, entendeu? É claro que todos nós gostaríamos, né? Eu também sou escritor, que se eu assinar ou quando eu assinar com uma editora, que ela faça o marketing do meu livro, que ela distribua meu livro, que meu livro esteja nas livrarias, né? Mas a gente sabe que é complicado, né? E muitas vezes a editora não tem controle total sobre isso, né? A livraria tem parte desse controle e todo tipo de coisa, né? Então esse é o ponto, né? Como falei, são 4 pontos: não pagar pela publicação, ter a distribuição, fazer um lançamento e participar de eventos e ter um marketing de divulgação um pouquinho melhor no seu livro. Tudo isso, evidentemente, como nós comentamos, fazendo a parceria, tentando ajudar a sua editora a vender o seu livro. Afinal, é o livro da editora e o seu livro também, né? E acho que os dois têm que ter isso em mente, você e o editor, né? Então, se propõe a ajudá-lo, né? Porque na verdade você vai estar se ajudando, porque se o seu livro vender,
ele vai querer um outro livro seu e você vai ter 2 livros publicados. Eu acho que essa foi a resposta, né? Até achei bastante interessante a questão, né? Porque, o que você espera da editora? Eu falei, pessoal, é uma questão interessante, vale a pena considerar, considerei, cheguei a isso, como editor, como eu falei, né? Como editor e como escritor, né? Nós somos, aqui na literação, somos editores como escritores, trabalhamos em diversos aspectos, né? Fazendo capa, diagramando, então nós temos diversos pontos de vista, né? Nosso ponto de vista abrange diversos elementos do mercado, né? Personagens do mercado. Então, espero que essa resposta tenha sido interessante para vocês, tenha botado na cabeça de vocês o que é um pouco desse mercado e como você pode agir, ou como você deve agir com eles, né? E, bom, se você tem um livro publicado ou já teve alguma experiência em eventos, ou lançamento, ou em divulgação, de repente faz seu comentário aqui embaixo, né? A gente sempre está procurando informações novas, né? Se você tem alguma dúvida a respeito, também, por favor, né? Deixa sua dúvida aqui com a gente, né? Repassa, né? Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo escritor que não tem toda essa noção de mercado, que muitas vezes o escritor não tem, ele tem mais conceito de escrever e menos conceito de o que imaginar, né? Como vai ser publicado. Segue a gente aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no LinkedIn, né? E até a próxima.